Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje nós vamos falar sobre a Defensoria Pública da União. E para falar a respeito desse tema, nós estamos recebendo o Defensor Público Federal, Dr. Pedro Wagner Assede. Doutor, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que o senhor é um homem ocupado, então muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente aqui. Doutor, fala um pouquinho pra gente, primeiro um pouco da sua carreira. Quem é o Dr. Pedro Wagner? Como chegou a esse cargo tão importante? Ok. Eu que agradeço, Frederico Boixá, já que você está me chamando de doutor. Fred, a gente está falando de um jeito assim mais formal porque por causa da posição que o amigo ocupa, mas a gente se conhece de muitos e muitos anos. É pouco tempo, né? Uns 45 anos 45 mais ou menos. anos. Deixa abaixo. Mas Fred, é um prazer estar aqui de novo, né? Depois de 9 anos. Eu vim aqui quando eu não tinha ainda assumido, eu estava para assumir, você foi até meu pé de coelho na época que eu fui nomeado. Logo em seguida eu fui nomeado, tomei posse e fui trabalhar no Norte. Mas até ser defensor público eu exerci o cargo de oficial de justiça no meu saudoso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na comarca de Pociúncula. Sim. E lá eu sentia muita vontade de querer ajudar aos defensores públicos que passavam lá. E um belo dia eu coloquei na cabeça que ia estudar de novo e consegui estudar com uns problemas tal, que a gente tem de horário, de uma idade um pouquinho mais, eu já tinha 30 e poucos anos, quase 40, então, mas acabei que eu consegui superar e passar e assumir em 2013 e fui parar no Norte, em Roraima. Sim. Em Boa Vista. Lembro que você foi para lá logo no começo dele. Logo no começo eu fui lá, pegando a chefia da unidade lá. É uma coisa muito séria, porque... Acredito que a justiça chegar num canto daquele deve ser realmente complicado, né? Porque é longe. É longe, mas é uma cidade muito organizada, é uma cidade que foi planejada, Boa Vista, a capital. Sim. E muita gente precisando realmente, não só da Defensoria da União, mas da Defensoria do Estado, de todos os órgãos. Lá precisa muito porque é muito isolado. Para você ter ideia, eu fui comprar um romã para fazer um chá, era R$12 um romã na época. Porque lá, às vezes, o acesso à alimentação era complicado. A própria distância encarece o frete do transporte da alimentação. E só tem uma estrada pavimentada de Manaus a Boa Vista, entendeu? Você passa dentro da reserva indígena, tem um horário para passar, então isso tudo dificulta. Se você chegar depois das 6h30, você não entra, os indígenas fecham por proteção mesmo deles, então é isso. Perfeito. E qual seria, então, a diferença básica, Pedro, entre a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública Estadual? Tem alguma diferença nas atribuições? Tem. A atribuição da Defensoria Pública do Estado, ela é residual. O que não for da atribuição da Defensoria Pública da União, é da Defensoria Pública do Estado. Então, direito de família, Defensoria Pública do Estado, porque a Defensoria Pública da União não lida com isso, não tem atribuição. Todo caso que houver interesse da União, das empresas públicas federais, das autarquias federais, autarquia como o INSS, empresa pública como a Caixa Econômica, Banco Brasil não, Banco Brasil é uma sociedade de economia mista, aí vai para o Estado. Então é a Defensoria Pública do Estado que tem que lidar com uma ação, por exemplo, indenizatória contra o Banco Brasil, tem que ser a Defensoria Pública do Estado. E os crimes quando há interesse da União ou da empresa pública ou das suas fundações ou autarquias. Por exemplo, moeda falsa. Moeda falsa envolve interesse, que a moeda é um símbolo nacional, então é da Defensoria Pública da União a atribuição para a defesa da pessoa que porta uma nota falsa. Sim. Supostamente falsa. Tá certo. Basicamente é isso. Sim. E quais seriam, assim, você poderia exemplificar alguns casos de que seria a exclusividade da Defensoria Pública da União? Sim. As ações previdenciárias, todas elas, com exceção, aposentadoria por idade, por idade eu já nem está conseguindo mais fazer, mas
pensão por morte, auxílio doença. Essas ações previdenciárias são da atribuição da Defensoria Pública da União. Acidente de trabalho não, acidente de trabalho continua da Defensoria Pública do Estado, porque a Justiça do Estado que julga as ações pela Constituição Federal, é a Justiça Estadual que julga essas ações acidentárias. Então, nesse caso, é a Defensoria do Estado que tem que ajuizar a ação. Perfeito. Então, pode-se dizer então que hoje nós temos uma demanda muito grande por ações previdenciárias. Sim. Né? E aqui na nossa região Itaperuna, a OAB que não me bata, que os advogados que não me persigam por causa disso, mas hoje a falta de uma sede da Defensoria Pública da União em Itaperuna prejudica bastante o usuário, né, que poderia estar usufruindo desses serviços, Prejudica. que é gracioso, é gratuito, é um serviço fornecido pelo Estado, pela União, e tem que ficar preso na mão de advogados ou então procurar fora daqui, o que encarece muito o custo. Fala pra gente quais seriam as vantagens de se ter uma unidade da Defensoria Pública da União aqui na região. A primeira observação que eu tenho que fazer é que a instalação da unidade da Defensoria Pública da União, ao contrário de tirar o serviço do advogado, ia lhe dar mais, porque nós temos os critérios para atender, não é todo mundo que vai ser atendido. Nós temos os critérios. Perfeito. Cada ano a gente arrenda, critério de miserabilidade, de vulnerabilidade, então nós temos os critérios. Nem todo mundo que ajuiza uma ação contra o INSS vai se enquadrar. E também, quando vem um serviço público de qualidade, força a todos a melhorar o atendimento. Então, é um ganho também para a advocacia, é um ganho para a OAB, e nós somos parceiros da OAB em vários locais, e é um ganho para o município, aqui no caso para a região, como Itaperuna, Natividade, Pociúncula, Bom Jesus, Pádua. Sim. Por quê? De que maneira a administração municipal se beneficia? Na arrecadação, porque vai aumentar a renda. Onde tem a Defensoria Pública da União instalada, a chance de aumentar o número de pessoas que recebem benefícios, não só, eu não gosto de falar benefício, são direitos. Perfeito. Benefício parece que é uma benesse do Estado, não é? São direitos. Alguma coisa. Mas a gente põe o nome de benefício, por exemplo, benefício de prestação continuada, BPC. né, que é o LOAS, o famoso LOAS, mas é o BPC. Esse BPC, muita gente tem direito e muita gente deixa de receber. E quando a gente faz mutirão, eu estou pretendendo fazer um mutirão aqui em Itaperuna, ou numa região, dependendo do município que der o apoio, depois que a gente faz mutirão, as pessoas falam, nossa, mas eu tinha esse direito? Tem. Ou uma aposentadoria, ou aumentar o valor da aposentadoria. Então isso tudo volta de renda, volta para o município, que o município vai arrecadar mais. Sim. Né? O município vai arrecadar mais. Quando você recebe um pouco a mais, você acaba juntando dinheiro para fazer uma obra, aí o comércio também começa aquece a economia de uma maneira geral. Porque o dinheiro tem, o nosso dinheiro, a economia tem que circular, o dinheiro tem que circular. Então é uma forma de circular o dinheiro que as pessoas ainda não entenderam. Acho que a defensoria na área criminal é para defender bandido, não, é para defender o direito das pessoas. Não importa o que ela tenha feito, é o direito que as pessoas têm a um processo justo, a um processo correto, entendeu? E a mesma coisa na área previdenciária, e também tem ações contra a Caixa Econômica, ações de moradia, né, desses programas. Sim. O Auxílio Brasil agora a gente está atuando. No auxílio emergencial houve muita negativa mesmo. Nós conseguimos no Brasil inteiro, eu não tenho um número exato, porque isso é rotativo, mas mais de 1 milhão de auxílios. Sim. Que tinham sido negados e que a Justiça fez a revisão. Para algumas, facilidade para outros, né? Mas não vamos tocar nesse assunto agora, aí, não. Infelizmente. Mas, certo, então todo mundo só tem que se beneficiar. E existe a possibilidade dos municípios fazerem uma parceria com a Defensoria para agir nesse tipo de processo? A gente pode fazer no caso dos mutirões, exatamente. Mutirões. A gente pode fazer um mutirão.
a gente, no caso, se eu estiver interessado, eu estou concorrendo a uma vaga para ser coordenador dos mutirões no estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou falando por mim. Eu tenho que sair, tenho que ir no prefeito, ir na Câmara de Vereadores, conversar com o Rotary, com toda a sociedade, entendeu? Para a gente poder, o diretor do colégio, que vai ter que ceder um espaço. Então, isso tudo, depois que a gente conversa, a gente pega um ofício conjunto, envia, expede para o defensor-geral, e o defensor-geral toma a decisão política e administrativa de escolher qual o local que vai ser feito esse mutirão. Perfeito. Pedro, durante a sua carreira como defensor, né, não é tanto tempo assim, mas você já atuou em várias situações, né? Tem algum caso que te marcou, que foi interessante, assim, que você pode citar pra gente? Eu tinha falado antes, em off, com você sobre a cobra diamante, mas a princesa diamante, que foi matéria do Fantástico, inclusive, que um americano entrou num país e acharam uma cobra albina, que é raríssima, na Floresta da Tijuca. E levaram essa cobra para o zoológico de Niterói. E a cobra lá sumiu. E o MPF acionou tanto a gerente como o marido dela, do zoológico de Niterói, como furto da cobra e o contrabando da cobra. Sim. E o MPF cismou que tinha saído por Roraima. Quem estava em Roraima? Eu. Aí eu não defendi o traficante de cobra, não foi nada disso, a galera na época falou. Mas foi um caso muito emblemático, porque não tinha, ninguém achou a cobra, ninguém sabia por onde ela tinha saído. Ninguém podia provar, nem que a cobra tinha sido furtada. Exatamente, de repente ela podia fugiu. ter morrido também, cobra, Sim. né? Mas um caso que eu achei mais interessante, que eu lembrei por causa da cobra, que também foi lá em Roraima, foi... Desculpa te interromper, mas já te interrompendo, lembrando o nosso saudoso Jô, que se foi essa semana, fica aqui nossa homenagem ao maior entrevistador de todos os tempos. Maior talk show. Maior talk show de todo mundo. Quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Como que uma cobra que foi supostamente furtada em Niterói, foi parar em Roraima? Na época, segundo o MPF, eles transportaram dentro da caixa e foram pegando carro e transportando, porque a fronteira de Roraima, ela é seca. Sim. Entendeu? Aí teria saído pela Guiana, mas a minha linha de defesa foi que eles não tinham como sair. Essa cobra tenha ido para os Estados Unidos? Depois apareceram os filhotinhos na Itália. E a pessoa que tinha sido acusada realmente apareceu no Fantástico lá, tal, é americano e tinha... Parece que realmente que houve isso e está respondendo, acho, ainda. Porque eu saía, eu acabei que não... Mas o casal foi absolvido. Perfeito. Mas só outro caso interessante. Rapidinho. Eu estava no meu plantão no sábado, aí todo um aparato, helicóptero passando na cidade, porque lá é fronteira, tem vigilância, né, da aeronáutica, direto à base aérea lá. Aí tinha mas eu senti que estava diferente, um sábado estava muito diferente. Eu estava contando até a hora para tomar um banho de rio, aí o telefone toca e de repente o delegado me fala, olha, tem um flagrante aqui. Aí eu, tá ok, flagrante, tem aqui, eu fui lá na delegacia da Polícia Federal e cheguei lá, um casal que foi preso no meio do matagal, no meio da floresta. E só para decotar, Boa Vista não tem floresta, Boa Vista é savana. A floresta fica mais abaixo, a floresta amazônica fica mais abaixo. Sim. O Roraima tem floresta, mas Boa Vista é a savana, fica acima do Equador. E aí eles pegaram, e aí, o Roraima é grande, eles pegaram, usaram helicóptero, barco, um monte de coisa, para trazer o casal, um gasto imensurável de verba pública. Para trazer um casal Que foi pego no mato com 2 jabutis. Eles amarraram os 2 jabutis
no pé de uma árvore Sim. para se alimentar. E o código ambiental diz que estado de necessidade afasta o crime. É um caso, eles não estavam criando aquilo ali para vender nem nada, eles estavam. Um crime famélico. É um crime famélico, muito bem, um crime famélico. Então, quer dizer. É como se você pegasse um passarinho para comer, uma pomba para comer, não é coisa. Eu não estou atirando para matar. Você não está exterminando a espécie, você está se alimentando. Não estou matando à toa. Então ele tinha. Aí você tem que ver todo o contexto, entendeu? Sim. Acabou que o tribunal, eu tive que impetrar um habeas corpus, o tribunal entendeu que as duas teses, primeiro que era o estado de necessidade, um crime famélico, e o segundo, o princípio da insignificância. Sim. Qual a significância daqueles dois jabutis para que se movimentasse um aparato para daquele... todo o ecossistema? Aconteceu isso também num caso com outro colega de uma pesca de 9 camarões na época do defeso. Foi a mesma coisa. Então foi isso. Esse caso eu achei muito interessante, que eles falaram assim, não, eu que amarrei. Eles podiam falar que outra pessoa amarrou, não. No meio da floresta, não, eu que amarrei mesmo, eu estava com fome, eu queria comer. Sim. Eu estava deixando eles ali quando E o Estado brasileiro facilitando tanto agora a abertura de armas para caçadores e eles nem caçaram, eles pegaram, o bicho passou lá. Estava ali passou devagarzinho, um jabuti, nem corre muito. E teve outro caso também, que um rapaz, coitado, ele foi atravessar a fronteira, foi lá na Guiana, comprou droga, foi atravessar a fronteira, passou no meio da comunidade indígena, e os indígenas pegaram, eles não gostam pegaram, amarraram ele na árvore, deixaram eles dormindo na noite, e lá tem bastante bicho, sabe, bastante onça, cobra. E ele, quando ele chegou em Boa Vista, a única coisa que ele queria mesmo, ele falou, prefiro a cadeia do que ficar mais um dia no meio do... Não, no meio dos indígenas não, lá na floresta, porque eles não estão acostumados. Praticamente o bicho pegou. Mas tem vários casos de... Sim. Um caso que ficou bastante conhecido, né, a nível nacional, até porque foi uma notícia muito trágica na época, foi o caso da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos há pouco tempo atrás um resultado condenatório, né, dos réus, e que parece que agora houve uma reviravolta no caso, parece que houve uma anulação do processo. Foi declarada nulidade no processo. Fala pra gente um pouquinho a respeito, doutor. O Tribunal do Júri reza que a Constituição, no artigo 5º, reza que todos têm direito à ampla defesa. No Tribunal do Júri, nós temos direito à plenitude da defesa, que é mais abrangente do que a ampla defesa. Então tem que ser respeitadas as regras do júri, tem que ser muito respeitado. Por quê? Ali não está em julgamento só o caso do homicídio, está em julgamento também uma acusação muito pesada, que é uma acusação de homicídio. Então, as regras têm que ser bem respeitadas. E no Brasil, nós temos a mania de não respeitar a regra. Certo? Na verdade, quando vai para o tribunal é o VAR. Às vezes é bem usado, às vezes é mal utilizado, igual no futebol. Perfeito. Gostei Mas da é uma analogia que é Bacana. verdade. Bem, nesse caso aí, eu entendo que, apesar do trauma, apesar da angústia que me passou na época, aquela desgraça, né? Sim, foram mais de 2 Ninguém quis. Você trabalha com evento, ninguém vai querer um negócio daquele. As pessoas querem se divertir, entendeu? Foi uma fatalidade que os responsáveis devem ser responsabilizados. Tem a responsabilidade sendo civil. redundante, tem que ser responsabilizado, até penalmente, se agiu com negligência, né? Porque são vidas que foram perdidas de forma trágica, queimadas, né? Incendiadas. Bem, mas acontece que tem a regra do jogo. Não quer dizer que eles foram absolvidos. Quer dizer que houve uma anulação do processo onde teve um vício de origem. Foram vários vícios. Foram alegados 19 vícios. Mas eu vou me ater ao que o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul acolheu. Tá? Eu não li o processo todo, mas eu li
fiz pesquisas jurídicas lá e achei algumas, tá? Eu posso esquecer alguma aqui, mas a principal foi que o Ministério Público ele colocou uma maquete digital no salão. Sim. E falou para os jurados, uma das principais, né? Explicou para os jurados. Só que tem uma regra no Código de Processo Penal que diz que para você juntar documento, isso é um documento, tá? Para você juntar documento e exibir esse documento, juntar você vai juntar. Você não pode exibir. O jurado não pode ter contato. Acesso a... Para o jurado ter contato com aquele documento no tribunal do júri, no plenário, a acusação ou a defesa, isso vale para os dois, deve juntar o documento com 3 dias úteis de antecedência. E a defesa, aí a jurisprudência já ampliou isso, e a defesa tem que ter 3 dias para a defesa falar também. Então, na verdade, acabou virando 6 dias úteis para se juntar o documento, para a defesa ter para não ser... Não existe surpresa. Esses julgamentos que tem em cinema, que a pessoa chega, não existe isso. Isso é antijurídico, isso fere a segurança jurídica, não pode. Então, você tem 3 dias para juntar o documento e 3 dias para a defesa ou o Ministério Público falar. Se você ler, vai causar nulidade. Isso chama-se nulidade após a sentença de pronúncia. Que a sentença de pronúncia é o que o juiz não condena, o juiz só fala assim, você vai para o júri. Chama-se sentença de pronúncia. Então, ele fala assim, ele não pode nem falar muito, porque senão anula também. Depois da sentença de pronúncia, se você juntar o documento com menos de 3 dias e for lido em plenário, causa nulidade. Outro caso também de nulidade que ocorreu foi que o juiz, não sei inspirado em quem, juntou os jurados para conversar numa sala reservada, só ele e os jurados, não pode. Você não pode interferir em nada. Você não pode falar nada para o jurado que interfira no seu discernimento na hora do julgamento. São juízes leigos, mas são juízes da causa. Então eles não podem ter interferência nenhuma, e muito menos do próprio juiz. Mas eu não falei nada. Ninguém vai saber. Então teve isso. Eles tinham essa prova de que o juiz se reuniu com os jurados sem a presença. Ele pode se reunir, mas tem que ser na presença do Ministério Público e tem que ser na presença da defesa. Perfeito. Mas um outro problema muito sério que ocorreu no julgamento da Boate Kiss foi que o assistente de acusação, porque as famílias geralmente contratam um assistente de acusação nesses casos. Não que não confie no Ministério Público, não. É só que quer ajudar, quer ser assistente. E o assistente de acusação, um dos réus, usou o direito de ficar em silêncio. É um direito constitucional. Para qualquer um. Para todos. Às vezes a pessoa não consegue conversar direito, não consegue falar, não consegue argumentar, vai piorar a situação e fica... Melhor ficar em silêncio. Fica em silêncio. O que o assistente de acusação fez? Utilizou o silêncio como forma de argumentação contrária ao réu no plenário. Tipo, quem cala consente. Tipo Se isso. ficou quieto, porque ele tem culpa. Alguma coisa não tem. pode isso, não pode. A culpa não. Desculpa. O silêncio não pode ser utilizado contra quem se silenciou. Bem, e isso acabou causando a nulidade. E tem mais outras coisas, tem mais outros. Sim. E também tem a questão do sorteio. É tudo. O tribunal do júri é muito complexo. Você tem que sortear 25 jurados para a sessão. 10 dias antes, a defesa e a acusação, no máximo 10 dias. Sim. Ou, desculpa, no mínimo 10 dias. Entendeu? Perfeito. 9 dias antes já está nulo. Perfeito. 9 dias. E lá eles ficaram mudando. Houve 3 mudanças de jurado. Não pode. Durante Uma vez o processo. sorteado, não pode. Não pode mudar. Se não tem um número certo, o júri cai. Cancela e marca outro júri, aí faz tudo outra vez. Perfeito. Certo? E foi isso. A questão foram essas 4 foram os principais pontos
de nulidade. Porque a nulidade, a gente nem fala anulou o júri. Quem tem a tecnicidade jurídica fala que declarou nulidade, que a nulidade é algo que não deveria existir. Esse monte de falha na origem do processo aí me fez lembrar um certo juiz de Curitiba e um certo auxiliar de acusação também. Mas é outra história, é outro assunto. Depois a gente comenta a respeito disso. Né? Pedro, falando um pouco, mudando um pouquinho de assunto, né? Vamos falar um pouco da política atual. Né? Hoje nós temos um presidente da República, né, que prega, assim, pelo menos aparenta pregar uma ruptura institucional entre os poderes, nitidamente, entre o executivo e o judiciário. Como que você enxerga hoje esse tipo de atitude vindo de um mandatário? Fica constantemente colocando em credibilidade, em xeque a credibilidade das urnas, né, duvidando do processo eleitoral. Eu trabalhei durante mais de 20 anos com a urna eletrônica. O tempo que ela foi, eu era supervisor da eleição em Poço Junco. Sim. E meus colegas que trabalhavam na inseminação da urna, nunca ninguém relatou nada. Uma vez uma pessoa relatou que estava querendo votar em fulano e aparecia a foto do outro. Mas é porque depois da gente explicar bastante, a pessoa começa a respirar, que tem muita gente que fica com medo de votar, né? Mais naquela época que estava começando, e ficava com medo e apertava rápido o verde. E quando apertava rápido o verde, digitando, apertava o verde, antes de completar o número, você apertava o verde e ia digitar um outro número, que aí aparecia a foto de outra pessoa. Por exemplo, o número é 4444, o número de um deputado. Sim. Aí depois vinha um senador. Aí você 44, aí apertou o verde, apertou 44 outra vez e apareceu o senador 44. Estou dando um exemplo que pode acontecer. E aconteceu muito isso. E agora eles estão falando que a urna foi fraudada porque na eleição presidencial apareceu uma foto de um governador. Eleição para governador, um negócio assim. Eu me lembro de um caso que o rapaz disse que apertou 17 e apareceu a foto do Lula. Não tem. Nas últimas eleições. Não tem como. O Lula isso aí qualquer um pode falar, né? E a urna, ela é inseminada. Sim. Ela é inseminada. Pronto, foi inseminada, acabou. Ela tem um dispositivo que a gente chama até de flashback, brincando na eleição. É um dispositivo que ela não é conectada à internet. Sim. Não tem como hackear. Aquele dispositivo ali, ele sai. Como se fosse um pendrive. O supervisor, o outro supervisor, pega e leva com a urna, com o boletim de urna e tudo, e leva para a central de apuração. A central de apuração tem 4 servidores do TRE, juiz, promotor, fiscal de partido. Não tem coisa mais enjoada que fica assim. E outra coisa, estão falando tanto em auditoria do voto, agora estão querendo colocar, por exemplo, os militares para catar os boletins de urna de sessão por sessão para fazer uma apuração paralela. Alguém tem que avisar para eles que os partidos já o fazem, porque existe a comissão pluripartidária, que é formada por todos os partidos, e exatamente eles fazem, e nunca deu errado, eles fazem a apuração paralela, nunca deu errado. E aí, o que acontece? Fica essa briga entre dois poderes, o Brasil com um problema de fome, de saúde, educação, infraestrutura, desemprego, subemprego, porque aumentou o emprego, mas está com subemprego, e várias coisas, e a energia sendo canalizada em disputa política dentro do judiciário. Eu concordo do jeito que é escolhido o ministro do STF? Não. Eu acho que deveria haver um outro mecanismo. Sim, inclusive não passando. Seria concurso, porque por indicação. Não passando por indicação do presidente. Eu acho que não deveria passar. Mas isso aí. Perde o princípio como se diz? Da independência mesmo. Da independência, exatamente. Mas isso aí tem que passar juristas, juntar, né, estudar uma maneira diferente de escolher os ministros que são necessários, tá? Tanto do Supremo Tribunal Federal, como do Superior Tribunal de Justiça,
como do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou totalmente a favor do concurso público. Sim, pode ser por carreira, eu não sei como é que se faria. Pode ser por indicação também da OAB, igual faz hoje, tem isso nos tribunais. Mas eu acho que tem que fazer. Mas isso não quer dizer que um poder tem que ficar interferindo no outro poder, fora das suas funções. Sim. O Poder Judiciário interfere no Poder Executivo, no Poder Legislativo. O Poder Legislativo interfere no Poder Judiciário e no Executivo. O Executivo também interfere no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Mas no exercício da sua função. Sim, no por exemplo, sistema de freios e contrapesos. Isso, o Executivo, por exemplo, na hora de controlar o orçamento, ele fala assim, o Judiciário tem que receber um pouco menos porque nós vamos fazer uma contenção, aquela coisa toda. O Legislativo, olha, nós vamos mudar a questão da escolha dos ministros. O Judiciário fala, olha, você tem que respeitar o orçamento da Defensoria Pública, o orçamento do Ministério Público. Então, cada é harmônico, é independente e harmônico de si. Então, está faltando o quê? As pessoas lerem mais, estudarem mais. Os assessores, principalmente de quem quer banalizar a independência harmoniosa entre os poderes, ler mais o artigo 5º da Constituição, que fala mais sobre a liberdade, sobre os direitos e garantias individuais frente ao Estado. Isso sim é liberdade. Sim. Não é pegar na arma e ir para a rua. A liberdade nossa vem da Constituição. A defesa nossa, garantias e direitos constitucionais, individuais, Perfeito. em face do Estado. Ao invés de ficar lendo o artigo 142, que não trata de intervenção militar. Não existe essa figura do jeito que eles estão querendo colocar. É num estado de calamidade pública, é num estado de real necessidade. De real necessidade, certo? Não por uma simples desconfiança de um maluco que caiu de paraquedas na presidência. Houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu participei do grupo da Defensoria Pública, vários relatos de furto na casa das pessoas, de agressão gratuita. Qualquer agressão, mesmo com a razão, não tem razão. Não tem razão. Né? Mas a gratuita é a pior de todas. Né? Então houve um aumento na violência com a intervenção militar. Perfeito. Entendeu? Inclusive, eu acho que o vice-presidente, que foi o atual vice-presidente, que era um dos organizadores, dos comandantes lá entendeu? Então, eu acho que essa questão de chamar golpe, essas coisas, não vão fazer o Brasil caminhar. Como não vai fazer o Brasil caminhar se você vota em fulano e eu voto em fulano e você quer brigar comigo porque eu voto ou você vota? Sim. Então, eu acho que cada um tem que respeitar e o exemplo tem que vir de cima. Porque se o de cima não respeita, o que está aqui embaixo não vai respeitar também. Vai querer fazer igual. Só lembrando que poucas horas antes da gente começar essa entrevista, né, eu queria até parabenizar o ministro Fachin, que praticamente expulsou do comitê lá de investigação das urnas lá, né, porque ele estava com um canal no YouTube disseminando fake news falando mal do processo. Então ele não pode simplesmente falar mal de uma coisa que ele ainda não tem um parecer definitivo. O Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas são necessárias para o país. São necessárias. As pessoas brincam muito, mas são necessárias. É necessário no processo eleitoral? Mas para levar a urna, a urna no Acre, onde tem lugar que a acessibilidade é difícil. Garantir direito, né? Garantir o direito da pessoa votar. Agora, não fazer o que eles querem fazer, filmar a pessoa votando, isso aí você está coagindo a pessoa. Está coagindo, você está ferindo uma das cláusulas pedra, que é o voto secreto universal, não é? Então você não tem independente de viés político, de viés partidário, uma pessoa, as Forças Armadas não podem ser utilizadas para fake news. O que está acontecendo é que o ministro Fachin, que ainda estava fazendo às vezes lá, né, presidente do tribunal, acho que está mudando agora. Ele é o atual presidente, mas semana que vem vai entrar o Moraes. Exatamente, o ministro Alexandre Moraes,
Ele fez bem, porque, poxa, a pessoa que está ali, a convite do próprio tribunal, utilizando de conhecimento ali, distorcendo o conhecimento para espalhar fake news, e as pessoas acabam acreditando. Eu recebo no meu WhatsApp, toda hora eu recebo um fake news. Eu já eu não sei mais como eu faço para rebater, porque as pessoas falam, esse cara é chato, tudo que eu mando para ele, ele me devolve falando que não é bem aquilo, mas não é bem aquilo. Entendeu? A gente tem que respeitar a democracia. Sim. Não é o melhor, né? Quem falou isso foi Churchill. A democracia não é o melhor dos modelos, mas não é a grande salvação. Não é o modelo perfeito, mas é a melhor que nós temos. Sim, perfeito. Assim. Inclusive, faço minhas suas palavras, eu também não sou muito, acredito que como todos aqui que estão aqui conosco, que também não gostem muito da forma como são eleitos os membros do STF, mas eu devo parabenizar o ministro Alexandre de Moraes, porque ele tem se mostrado um guerreiro na luta pela defesa do Estado Democrático de Direito, nessa questão toda que a gente falou, dessa disruptura institucional. Isso. Né? E só para terminar, uma coisa muito... Eu acho que assim, juiz tem que julgar. Enquanto o país não parar com essa coisa de criar herói, porque o juiz não tem que combater corrupção, não tem que combater nada, o juiz tem que julgar. Quem tem que combater corrupção é a polícia. Exato. É a polícia. A polícia tem que ser tem que ter um material humano, um material correto para poder investigar, para poder correr mesmo atrás de corrupto, de violência. De uma forma inteligente. De forma inteligente. Hoje em dia, estou passando por tráfico de droga. Hoje em dia, a pessoa é presa com tráfico de droga, com droga, desculpa, e vai para o Ministério Público, denuncia, o juiz julga, acabou, o cara é traficante. Ninguém investiga. A polícia tem que investigar. Isso dificulta o trabalho da defesa. Aí fala assim, mas a defesa sempre tem as suas peripécias. Não é, porque se a polícia não indicou a forma como ele foi enquadrado como traficante, o fato de eu vender um dia uma trouxinha de maconha não quer dizer que eu sou traficante. Ninguém tem que haver um estudo social, inclusive, da minha vida, ver quais são os perrengues que o povo passa, o povo da classe D e E, entendeu? Tem que ver se a pessoa não está sofrendo uma coação para fazer aquilo ali, se a família dela não está sendo ameaçada. Então isso aí, você não pode chegar e rotular, carimbar uma pessoa como traficante por causa do detalhe de ter sido preso naquele momento ali. Enquanto os da classe A e B utilizam da droga. Não que eu seja a favor de cotas também, mas a gente sabe que 80% da população carcerária hoje é preta e pobre. Sim. Entendeu? Aí, tá vendo? Você não é a favor da cota. Eu já sou a favor. O que o judiciário tem que fazer? Dizer se a cota é ou não é constitucional. Ponto. Não é falar assim, não, porque nós combatemos a corrupção, não tem que combater nada. Só para deixar claro, não sou nenhum malvadão insensível que acha que as pessoas não devem ter cotas. Não, eu acho que a cota é necessária, mas eu acho que deva se investir mais na base, na educação, na saúde, para que não se seja necessária a cota. Acabar com a cota é você fazer um trabalho. Você não é simplesmente a igualdade, você tem que distribuir a equidade entre as pessoas, dar condições diferentes para que as pessoas atinjam resultados iguais. Rui Barbosa falava que a igualdade tem que ser a desigualdade tem que ser tratada na medida das suas desigualdades. Você tem que transformar uma coisa que poderia ser igual em desigual para poder haver uma proporcionalidade, uma razoabilidade, entendeu? Porque enquanto isso não chega, a cota é desigual, mas ela iguala nas medidas, né, nos limites da desigualdade. Tá certo. Doutor Pedro, nosso tempo está terminando, mas antes de terminar, eu preciso lembrar que o Pode Mais Podcast é patrocinado
pela Ótima Solar, a melhor opção em energia solar, né? Nesses tempos de energia caríssima, energia solar, você diminui até 90% o seu gasto com energia elétrica, né? Nós também somos patrocinados pela Multieventos, né? Tudo para a sua festa, impressões rápidas, gráfica rápida. Pela Itafire, né? São projetos para segurança na sua construção. Pela Canazar Assessoria Contábil, você que é empresário, que quer melhorar as finanças da sua empresa, procure a Canazar Assessoria Contábil, né? E para você que está construindo, Jamilton Material de Construção, o melhor preço da cidade na rua 1º de Maio. Dito isso, obrigado, Fred. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Né? Tá certo? E para vocês que gostam, quer deixar uma palavrinha para o pessoal de Itaperuna, para quem está assistindo a gente? Sim. Torcer para que um dia eu possa vir até trabalhar aqui como defensor público federal, torcer para que os políticos da região consigam se unir e instalar uma unidade da defensoria aqui que vai fazer muito bem para as pessoas. Tá certo. E agradeço você mais uma vez, Fred, sempre generoso, e até a próxima. Quem sabe quando tiver mais tempo aqui trabalhando, né? A gente não pode fazer um programa de perguntas. Eu gostaria muito que a próxima fosse para você falar a respeito da sua posse aqui em Itaperuna. Pode ser. Fica combinado desse jeito. Um abraço. Pedro, muito obrigado. E para você que gosta de conteúdo de qualidade como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube, Pode Mais Podcast, deixa aquele like que muito ajuda a divulgar o nosso trabalho e compartilhe para os amigos, ok? Então, até a próxima. Valeu!